Você deve ter ouvido falar dessa história do Chile, né? Desse plebiscito que rolou para fazer uma nova Constituição. É um assunto legal, né? Sabe quando eu era mais novo, lá pelos anos 90, começo dos anos 2000 principalmente, se falava muito do Chile como se fosse tipo a Suécia da América Latina, como se fosse um exemplo de um lugar legal pra caralho aqui, como a América Latina é um lugar meio zoado, meio pobre, mas o Chile não, o Chile tá bombando. Lá todo mundo tem uma educação foda, o pessoal toma vinho o dia inteiro. Nossa, o Chile é massa, ninguém precisa ir pra Europa, ninguém precisa querer morar na Europa, ninguém precisa querer morar na Dinamarca, na Alemanha. Por que do lado tem o Chile? Chile é um sucesso, em grande parte, porque é um Estado neoliberal, que prega o Estado mínimo, onde o Estado interfere muito pouco na vida das pessoas, e a livre concorrência, a meritocracia, o capitalismo é livre para crescer, para se expandir, e por isso que tá bombando. O Chile é incrível. E se pintava muito essa ideia, e assim, uma ideia é um negócio que é relativamente fácil de você pintar, porque as pessoas acreditam, eu acreditava, muita gente acreditava nisso. E é bom, né? Porra, legal. Eu tinha essa ideia de que tinha um país aqui perto da gente que era legal, que era massa, que tudo lá dava certo. Que se de repente o Brasil se espelhasse mais no Chile, aqui podia bombar também, aqui podia ser massa. A gente aqui podia ser tipo uma Suécia também. Só que de repente se descobre que não é bem assim, ou pelo menos não é bem assim pra grande maioria das pessoas, que esse país é incrível, esse país legal pra caralho, ele é como ele é pra 1% da população chilena. O resto da galera tá amargando a vida num lugar onde eles mal têm direito à educação, à saúde, não tem aposentadoria, nem a água mais é um bem público, nem beber água de graça mais os caras podiam. Tudo isso em nome do neoliberalismo, desse projeto neoliberal. E tudo isso acontecia porque, na verdade, a Constituição chilena permitia que fosse assim. A Constituição que definia essas regras do jogo que faziam com que o país se organizasse desse jeito. A Constituição não colocava na mão do Estado deveres de oferecer para as pessoas educação de graça, de qualidade para todo mundo, saúde para todo mundo, água para todo mundo. Então, se não estava na Constituição, é um terreno livre para cada um fazer o que quisesse. E com essas regras do jogo postas, o jogo era ganho para os donos do capital, para os donos do dinheiro. Mas e por que a Constituição chilena era desse jeito? A Constituição chilena, que atualmente está em vigor, ela é como ela é desde 1980. O ano que eu nasci, 40 anos atrás. Ou seja, ela foi criada ainda durante o governo Pinochet. Pinochet foi um ditador. E não é um ditador qualquer, um cara que agia no maior estilo medieval, maquiavélico. É um daqueles caras que a direita adora falar assim, e o Stalin e tal, mas nunca que vai querer associar o seu nome a um maluco que nem o Pinochet. Durante o governo de Pinochet, pelo menos 30 mil pessoas foram torturadas no Chile, e não é uma tortura de qualquer jeito. Rolava estupro, e estupro não só dos agentes da ditadura estuprando as pessoas, mas as pessoas eram forçadas a estuprar parentes seus, filhos estuprando mães, senão iam ser mortos. Ou seja, estupro incestuoso. E também zoofilia, animais estuprando pessoas. Canibalismo forçado, as pessoas eram obrigadas a comer parte do corpo de amigos seus que estavam mortos. Isso sem contar que se Pinochet não ia com a cara de alguém se recusasse a obedecer à risca seu esquema, uma prática que ele tinha é botar essas pessoas dentro de um avião, subir com o avião, ir pra cima do deserto do Atacama e lá de cima jogar essas pessoas do avião abaixo. Pinochet era um cara foda. Mas, como toda boa ditadura, ela é colada com o neoliberalismo, com o liberalismo. Te parece contraditório? Porque, afinal, uma ditadura, que é um sistema ditatorial, enquanto o liberalismo prega a liberdade e ditadura, parece que não são coisas que conversam. Isso porque nem sempre o que se fala sobre alguma coisa é o que ela realmente é. O liberalismo, na verdade, não passa de uma coleção de pequenas ditaduras. Pega, por exemplo, num Estado liberal, como funciona na iniciativa privada, uma empresa, uma fábrica, por exemplo. Numa fábrica, o dono da fábrica, ele é que define todas as regras da sua fábrica. Ele que diz quantas horas por dia as pessoas vão trabalhar, quanto que elas vão receber no final do mês, quanto tempo de almoço que elas têm, se elas têm que usar uniforme, não tem que usar uniforme, como é que pode estar o cabelo delas, como é que pode estar o cabelo delas, quanto tempo de almoço elas têm, muitas vezes qual que é o almoço delas. E o empregado não pode chegar pro dono e falar assim, na real eu acho que todo mundo tem que ganhar mais aqui, tá errado isso aqui. Não, porque na iniciativa privada o dono é o dono, então aquilo é dele. É o pequeno reino dele. E nesse pequeno reino, ele é o pequeno ditador, porque tudo ali funciona da forma como ele diz que tem que ser.
Ah, mas ninguém é obrigado a fazer, pá. Ninguém é obrigado, se não quer trabalhar nisso, não quer trabalhar, pode ir em outro lugar. Sim, mas num estado totalmente liberal, se ele não tiver essa pequena ditadura ali, ele vai ter que ir em outra pequena ditadura. E as pessoas passam a maior parte das suas vidas, toda a sua vida, de ponto em ponto, passeando de pequenas em pequenas ditaduras, seja no seu trabalho, que em 8 horas por dia, 10 horas por dia, ela vai ter que viver da forma como alguém desenha que ela tem que viver. O resto do dia que ela tem também é um reflexo disso, porque afinal é com o salário do que ela trabalha lá que ela vai poder viver, fazer qualquer coisa, ou não fazer qualquer coisa. E daí coloca seus filhos numa escola privada, que é uma pequena ditadura, e ela tem que ir num hospital privado, que é uma pequena ditadura, e assim vai. No fim das contas, o liberalismo e o neoliberalismo são um universo de pequenas ditaduras, e o Estado só serve para manter, para legitimar a existência dessas pequenas ditaduras. Portanto, não é nada conflitante que uma ditadura como a de Pinochet seja um Estado neoliberal. Porque Pinochet constrói o seu país para ser uma ditadura e legitima pequenas ditaduras para manter as pessoas controladas lá na outra ponta. O povo, além de viver na tutela do governo, da violência do governo, ele vive também na tutela dos grandes empresários, que também usam da violência, já que a polícia do Estado serve, num caso desse, para garantir a manutenção da propriedade privada e a existência desse sistema. Mas tem uma hora que o povo cansa, né? Tem uma hora que não dá mais. E é o que rolou recentemente no Chile, desde 2019. Tem várias manifestações acontecendo no país que começaram lá, assim como as nossas, em 2013, por causa do preço da passagem de ônibus. Só que diferente daqui, que começaram por causa de 20 centavos, e hoje a gente tem um maluco terraplanista no governo, lá as pautas foram se alinhando a ponto das pessoas conseguirem exigir um plebiscito para que houvesse finalmente a construção de uma nova Constituição. Como que um ponto de ruptura com essa história do passado, com esse passado de dor, com esse passado de opressão. E é bonito de ver isso, né? Porque você pensa no Brasil, por exemplo. Quando no Brasil se comemora, ou pelo menos se lembra, qual que é a data que marca no Brasil o fim da ditadura? Você sabe responder? Não sabe? Eu também não sei. E a gente não sabe responder porque essa data não existe. Porque não existe no Brasil uma data que marca esse fim. Porra, uma ditadura que nem a gente viveu aqui, sangrenta, que um monte de gente morreu, foi assassinada, torturada. Como é que não existe uma data onde é um feriado nacional, onde todo mundo sai pra rua, fazendo tipo um carnaval, pra dizer assim, nunca mais vai ter uma ditadura dessa no Brasil? E não existe. Não existe porque a ditadura no Brasil nunca acabou de verdade. O fim da ditadura foi mais um acordo, um arranjo entre os militares e os políticos, porque os militares tinham perdido muito poder político e agora, não, então beleza, agora tá na mão de vocês, mas assim, vamos manter as coisas do jeito que estão, ninguém aqui vai ser acusado, ninguém aqui vai ser preso, ninguém aqui vai ter problema com a justiça, vamos anistiar todo mundo aqui, só não vamos anistiar aqueles caras que estavam lutando contra a gente, o povo da luta armada, não, esses caras têm que se foder. Mas a gente, os militares, a gente vai segurar a coisa aqui, tanto que a Constituição de 88, que a gente se orgulha tanto, ela foi feita em grande parte sob canetadas militares que diziam, não, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, para que eles pudessem continuar agindo nesse país de formas não muito diferentes que já agiam antes. A ditadura no Brasil nunca acabou. E seria muito bom se esse exemplo do que está acontecendo agora no Chile servisse pra gente também, para no mínimo estabelecer marcos de ruptura, que são importantes, nem que seja como símbolo, para as pessoas saberem e entenderem a sua própria história, suas próprias cicatrizes. Porque a gente não ter isso explica muito como é o Brasil hoje. Os militares estão aí agindo de formas absurdas, em lugares, em funções que não tem nada a ver com eles, e ninguém acha estranho, ninguém acha esquisito, porque no fim das contas todo mundo tá ligado que no Brasil é assim, militar faz isso. Porque mesmo o fim da nossa ditadura nunca foi um fim de verdade. Espero que o exemplo do Chile seja um exemplo para toda a América Latina, mas principalmente para nós brasileiros.